Olá pessoal, eu estou disponibilizando para você mais 3 vídeos. Esta é a parte 7, tem a parte 7.1 e a 7.2, que está tratando do relacionamento de dados de tabelas diferentes do banco de dados em uma mesma tela. Então, se você tinha duas tabelas em uma tela, como é que vai, em um banco de dados, como é que isso vai ficar na tela? Existem várias formas, né? Vou mostrar uma. Quando tem poucos registros na tabela associada, geralmente você usa uma combo box. Quando tem muitos registros, aí você faz um filtrozinho como aquele que a gente fez para pesquisar a pessoa do CRUD, né? Algo específico para localizar a pessoa e incluir numa outra tela, né? Ok? Aqui nós temos a tabela pessoa, a nossa tabela pessoa, e eu criei uma segunda tabela aqui, ó, gênero, né? Onde a chave primária de gênero faz parte da pessoa, ou seja, eu consigo identificar qual é o gênero da pessoa. No mundo real, muitas vezes a gente não tem uma tabela para especificar o gênero, né? Mas para exemplificar, porque seria uma tabela a mais, né? Uma informação pequena, 12 campos só não precisaria. Mas para um exemplo simples, né? O que justifica colocar numa combo box como um gênero, se quiser você pode colocar numa tabela, senão você pode deixar no código ou conseguir outra estratégia, né? Aí eu aproveitei aqui para mostrar logo no começo essa ferramenta aqui, o SQL Power Architect, que por meio dela você consegue criar as tabelas assim de forma visual e ele gera o script das tabelas. É bem legal, sabe? Por exemplo, aqui depois de mapear das tabelas, ó, ele pode gerar o script, tá vendo? Para criar lá no banco. Se você configurar o banco direitinho aqui, ó, no banco de dados aqui, você pode criar o banco automaticamente por aqui. Fica a dica para vocês utilizarem depois. Para este vídeo aqui, a gente vai utilizar o PGAdmin para criar os scripts, só para vocês verem como é. Relembrar o que a gente viu em sala. Depois a gente vê um pouco sobre o Enterprise Architect. Digamos que a gente possa incluir aqui neste pop-up, por exemplo, uma informação de outra tabela. Aí para fazer isso vamos incluir aqui uma combo box, né, uma caixinha de seleção para selecionar, por exemplo, o gênero da pessoa, recuperando esse gênero de uma outra tabela, ok? Aí vamos abrir aqui o Postgres, tá bom? A gente viu que no nosso DAO aqui, ó, a gente usou essa estrutura para criar a tabela, não foi? Ó, eu vou deletar aqui a tabela pessoa. Vamos cadastrar tudo, criar do zero, né? Ok. Aí aqui nós temos a nossa tabela, né? Aí de pessoa. Digamos que a gente vai criar aqui, ó, tá? Nossa chave primária aqui. Digamos que a gente vai criar aqui agora uma chave estrangeira para uma tabela que a gente ainda não tem, né? A gente ainda vai criar, né? Aí, digamos que a gente vai criar aqui, ó, um código, ó, digamos que ID big int, ID gênero, né? Se a gente criar essa tabela aqui, ó, vamos criar aqui, só para ver. Ó, aí tá aqui a tabela, flecha, tá aqui a tabela com uma coluna, né? Então a tabela foi criada, né? E a gente tem com ID gênero aqui, mas ele não é chave estrangeira, é só uma coluna, né? Qualquer. Então, digamos que a gente vai criar aqui a nossa tabela, né? Vamos criar aqui uma tabela chamada gênero, certo? E no gênero aqui, ó, nós teríamos a chave primária. Onde foi que eu peguei esse exemplo aqui, ó, do código? Foi na documentação do Postgres, ó, tá vendo? Aqui, ó. Esse aqui, ó. Aí tem um exemplo aqui, ó. Como criar chave primária, chave estrangeira. E aqui o relacionamento, ó, dessa coluna aqui com essa. Então aqui nós vamos ter o ID, ó.
né, que é Big Serial, não Big Integer. Aí aqui nós teríamos a descrição do gênero, né, masculino ou feminino. Do gênero masculino ou feminino. E aqui nós teríamos a chave estrangeira, né, que nesse caso vai ficar aqui no cliente, né, ó, quantidade 30. Refresh. Crio a tabela aqui gênero, tá vendo? Aí agora a gente vai criar a chave estrangeira, né? Aí aqui a gente já tem o tipo de dados. Aí a gente vai usar essa palavra aqui, ó, reference, que é de gêneros, referencia quem? Gênero, né? Ó, aqui é a chave estrangeira. Aí aqui, quem que ele referencia gênero? Qual é a chave? A chave primária de gênero, né? Aí aqui a gente bota a chave primária, ok? Eu vou deletar aqui a tabela. Deletei, né? Agora eu vou criar essa tabela aqui, ó. E ele vai criar a chave estrangeira da tabela. Ó. Crio a tabela já com a chave estrangeira, tá vendo? Ó, se a gente for ver aqui, ó, né, constraints, que foi criada a chave estrangeira, tá vendo? Você vai abrir a tabela property aqui, ó. Aí vai ter naquele mesmo formato que a gente viu na sala de aula, tá vendo? Então pronto, eu fiz isso aqui, ó. Criei essas duas tabelas, ok? Agora a gente vai incluir os dois gêneros, né, masculino e feminino. Insert into gênero, aí descrição, velas, masculino e feminino. Pronto, vamos incluir esses dois registros. Quando for ver aqui, ó, select, axeriço from gênero, não tem nada. Vamos incluir esses dois. Incluímos. Agora vamos selecionar aqui e exibir. Ó, agora nós temos dois gêneros, masculino e feminino. Agora a gente vai exibir isso aqui numa combo box lá no NetBeans, ok? Então nós temos aqui o NetBeans, certo? Aqui nessa tela aqui, ó, do formulário, né? A gente vai aumentar aqui o tamanho dela, descer aqui um pouquinho, certo? Esse botão aqui, uma caixa de combinação, que é a caixa de seleção. É combo box, né? Eles traduziram caixa de combinação. A gente vai lá no código fonte, né? E a gente vai ver que foi criado aqui, ó, o combo box, tá vendo? O gênero combo box, tá vendo? Aí agora nós vamos incluir os itens dessa combo box. Onde é que eu vou fazer isso? Vamos botar logo no construtor. Construtor é o método que não tem tipo de retorno e que é utilizado na inicialização de valores. Então, esse aqui já foi um exemplo. Na hora que ele cria o formulário, ele já inicializa alguns dados. Então, vamos inicializar aqui os dados da combo box, tá bom? Mas antes de dar continuidade, né, a gente sabe que a gente vai precisar, nesse exemplo aqui, a gente vai criar um DAO para gênero. Então, gênero, eu vou criar uma classe gênero, né? Então, vem aqui, ó, botão direito, novo, class Java, né? E criar um gênero. Para agilizar, eu vou copiar aqui, dar um Ctrl C, um Ctrl V aqui, vou chamar de gênero, certo? Aí aqui no gênero, a gente só vai ter a descrição, certo? E pronto. O ID e a descrição. Ok? Pronto. Pronto. Vou apagar aqui o toString, que é opcional, né? Essa chave aqui. Formatar o código aqui, que eu gosto do código assim. Aí aqui a gente vai
inserir código, ou então Alt Insert, né? Aí get settings, descrição, ok, pronto. Aí criou os get settings aí do gênero, né? Agora nós vamos criar o DAO do gênero. O que é que eu vou fazer? Eu vou copiar aqui, ó, só para exemplificar, digamos que fosse de outro cadastro, né? Gênero da classe. Aí nesse método aqui de criar tabela, né, ó, vamos incluir esse código aqui, ó. Gênero tá numa linha só, mas poderia ficar em duas linhas. Ó. O que é que eu vou fazer? Um truquezinho aqui, ó. Onde tiver pessoa aqui, é um contra H. Onde tiver pessoa, eu vou substituir aqui, vou substituir por gênero. Troquei. Até aqui mudou, tá vendo? Isso que eu copiei aqui com enter. Pegar só o script mesmo. Aí agora vamos corrigir a classe, né? Método por método. Ó, drop table gênero, já é a própria, né? Vou deixar. Aí, ó, select asterisco from gênero, order by id desk, para trazer o que tem um id maior por último. Limite 300. Aqui eu posso deixar, mas não vai influenciar em nada. Sendo que aqui, ó, nesse select aqui eu vou colocar o id, vírgula, nome. Lembra que eu falei que podia, né? Aí aqui, ó, vamos pegar o id aqui, ó, a coluna id e a coluna nome. Essa coluna aqui, tá vendo? E aqui não é mais nome, é descrição, né? Pronto, olha aí, ó, ele vai trazer, né? Aí esse aqui eu vou substituir aqui por exceção enquanto acessava a base de dados. Eu já tinha botado em português em algum lugar aqui. Vou copiar. Erro enquanto acessava. Exceção, né? Vou botar aqui em todos. Aí, como eu não quero ter muito trabalho, eu vou substituir. Tá? Ctrl H. Substituir logo tudo. Pronto. Vou ficar essas mensagens em português. Pronto, aí vou descer aqui, né? Esse daqui eu não vou ter mais para agenda, né? Isso aqui eu não vou ter mais. Esse aqui também não. Não faz sentido para o gênero eu ter isso aqui. Para quê? Eu não vou fazer nenhuma pesquisa, só tem 2 registros, né? Inserir. Aqui sim, gênero. Eu vou botar descrição e só uma interrogação. Ok. Aí aqui eu vou chamar a descrição, né? Pronto, isso aqui eu apago. Pronto, já foi o insert, vamos pro próximo. Deletar, delete gênero, ó. Enquanto o ID foi esse. Beleza, aqui já tá ok. Agora vamos pro atualizar. Get descrição. Aqui eu vou apagar essa linha. E aqui eu vou corrigir, né? Não tem mais esse outro campo. Descrição. Né? Se eu quiser usar o update. Pronto, criou o DAO da descrição, tá vendo? Pronto, agora vamos voltar para a classe pessoa DAO. Ok? Pronto, a tabela foi criada. Só tem um detalhe aqui, o script da tabela não é mais esse, né? É aquele que tem a chave estrangeira, né? Ó, nome, varchar
vírgula CPF, aí a coluna ID, né? A criação desse script aqui nesse método do Cria Tabela não precisa se preocupar agora. Eu coloquei aqui só para mostrar porque a gente pode utilizar no futuro. O importante para este exemplo que a gente está vendo neste vídeo é ter as tabelas criadas, ok? Não precisa se preocupar com esse código. Isso aqui a gente pode utilizar no futuro, mas por enquanto não. Então agora o que é que a gente vai fazer? Vamos voltar para o nosso código lá. A gente estava aqui no Form View, né? Esse vídeo acabou. Até a próxima, galera.